trouxe uma dúvida que é muito comum sobre trinômio quadrado perfeito. Isso é uma coisa que a gente começa a ver lá no 8º ano, só que eu só fui dominar isso no terceirão. Então tu vê que não tem nada de vontade. Não tem o que se desesperar. Dá tempo que a gente consertar isso. Antes de falar de trinômio quadrado perfeito, que foi a tua pergunta, né? Trinômio, um cara que tem 3 partes, né? Quadrado perfeito. Quer que eu te tire uma dúvida sobre trinômio quadrado perfeito? Eu faria uma pergunta para iniciar nossas conexões aqui. O que é um quadrado perfeito? Quando a gente fala quadrado perfeito, nós não estamos falando de um quadrado, nós estamos falando de um número. É o que tem raiz quadrada exata. Ou seja, o 25 é um quadrado perfeito, pois raiz de 25 é 5. O 3 não é um quadrado perfeito, pois a raiz de 3 é 1,73. Certo? Esse é. Tudo bem? Trinômio quadrado perfeito vai ser uma expressãozinha com 3 partes que dá para extrair a raiz quadrada dela exatamente. Tá? Só para a gente saber o que é. Então eu já te informei o que é um trinômio quadrado perfeito. Mas antes de tirar a tua dúvida, eu preciso te contar uma outra história, que aí as coisas vão começar a fazer sentido. Se eu só começar a falar latim, vai ficar muito estranho. Primeira coisa, então, que eu tenho que reativar nas nossas mentes é a ideia de produto notável. Um cara que não sabe de produto notável, eu cheguei no terceirão sem estar perfeito em produto notável. Aí, na hora que o cara quis falar o que era quadrado perfeito, tive que voltar lá atrás. Vamos relembrar. Produto notável mais bobo de todos, x mais y ao quadrado. Uma vez na vida humana na morte, a gente faz x mais y que multiplica x mais y. X vezes x ao quadrado, x vezes y, xy, y vezes x, yx, y vezes y ao quadrado. Como x, y, yx é a mesma coisa, 1 mais 1, 2. Só que a gente percebe que fazer um produto desse, que produto, senhor? O que é um produto? Certo? É tão comum de aparecer nas nossas vidas que não vale a pena a gente ficar fazendo a propriedade distributiva o tempo inteiro. Vale a pena decorar essa regra. Quando eu tiver uma soma elevada ao quadrado, eu sei que a resposta vai ser o quadrado do primeiro, 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Então tu vê, se o aluno não decora isso, quadrado primeiro, 2 vezes primeiro segundo, mais quadrado segundo, ele nunca vai ser competitivo no vestibular. Ele nunca vai ser competitivo. Por quê? Porque enquanto ele, na hora de fazer uma conta dessa, ó, 2x mais 3 ao quadrado, enquanto o aluno que não decorou vai ficar fazendo isso aqui, ó, e somar os semelhantes, o ninja faz o quadrado do primeiro, 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. O ninja caga na cabeça do vadio que não decorou o quadrado do primeiro, 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. É ridículo. Quadrado do primeiro, 2 vezes o primeiro e o segundo, quadrado do segundo. É ridículo. Um ataque do gravo. Ele decorou porque eu fiquei anos repetindo na frente dele isso. Revoltadamente, o quadrado do primeiro, 2 vezes o primeiro e o segundo, mais o quadrado do segundo. Aí mesmo o aluno que não queria, sem querer, ele sonhava com aquilo, ele lembrava. Outra, se fosse assim, ó, x menos y ao quadrado, como é que ficaria a regrinha? Quadrado primeiro, menos segundo, mais quadrado segundo. Beleza? Tu vê, ó, por que isso aqui é um trinômio quadrado perfeito? Porque isso pode ser escrito como 2 mais 3 ao quadrado, e se eu for extrair a raiz quadrada disso, o ao quadrado corta com a raiz quadrada, né? Concorda comigo? Tudo bem para ti, essa parte? Né? Uma coisa elevada ao quadrado e extrai a raiz quadrada é uma raiz quadrada exata, né?
trinômio, um cara de 3 partes, que dá para extrair a raiz quadrada. Mas como é que eu vou olhar para um trinômio e ver se ele é quadrado perfeito ou não? Então tu vê, aí eu precisaria dar aula de fatoração para vocês. Fatoração é eu entregar um trinômio, por exemplo, para vocês e te pedir como é que dá para escrever isso de outra forma. A regra que eu pedi para decorar era o quadrado primeiro, 2 vezes primeiro vezes segundo, quadrado segundo, não é? Quer dizer que o contrário de elevar ao quadrado é extrair a raiz quadrada, né? O contrário de elevar ao quadrado é extrair a raiz quadrada, tudo bem para vocês? Então tu vê, se eu quiser fatorar isso, eu extraio a raiz do primeiro. Quanto é que é a raiz de A ao quadrado? Extraio a raiz do último. Quanto é que é a raiz de B ao quadrado? Vejo o sinal e elevo ao quadrado, mas para ter certeza que eu acertei a fatoração, eu tenho que verificar se a parte do meio está correta. Observa que eu não mexi na parte do meio, extraí a raiz do primeiro e a raiz do último, certo? Como é que é a regra para calcular o primeiro? É 2 vezes o primeiro, 2 vezes A vezes B dá 2AB. Ah, acertei, certo? O que eu estou querendo te dizer é que se aqui fosse 3, eu ia tentar fatorar do mesmo jeito, só que eu ia perceber, não deu certo, porque não deu 2 ali, tá beleza? Então é isso que nós vamos ter que treinar agora. Nós vamos pegar os trinômios e vamos fatorar para ver se é um trinômio quadrado perfeito. Deixa eu criar um aqui na minha mente. E aí, será que isto é um trinômio quadrado perfeito? Vamos verificar? Vamos verificar? Vamos ver. Para verificar, a gente extrai a raiz do primeiro. Vai dar quanto a raiz do primeiro? 5x, obrigado. Extrai a raiz do segundo, último, né? Poderia ser o segundo, eu poderia ter embaralhado para provocar vocês, né? Extrai a raiz do outro sujeito, fica 6y ao quadrado. Verifica o sinal. Mas não se esqueçam, isso tem que ser elevado ao... Vamos fazer o produto notável para ver se bateu? O quadrado do primeiro eu sei que vai dar certo. Concorda comigo? O quadrado do segundo eu sei que vai dar certo, porque eu acabei de extrair a raiz quadrada, né? Eu tenho que verificar é o miolo, né? Como é que a gente gera esse miolo? É 2 vezes o primeiro. 2 vezes 5x é 10x. 10x vezes 6y ao quadrado dá 60xy ao quadrado. Putz, não era. Não é um trinômio quadrado perfeito. Para que fosse um trinômio quadrado perfeito, no lugar do 30, tinha que ser 60, né? No lugar do 30, tinha que ser 60. Aí sim, agora sim. Agora fechou. Beleza? Então essa é a dica. Temos um trinômio, quer saber se ele é fatorável, ou seja, é um trinômio quadrado perfeito? Extrai a raiz do primeiro cara, extrai a raiz do último, escreve a coisa elevada ao quadrado e aplica a regrinha do miolo para ver se o miolo deu certo. Se o miolo deu certo, fatorou. Aí se o cara te pediu para extrair a raiz disso, tu reescreve o sujeito e o que parecia um absurdo ficou ridículo. A raiz daquilo tudo é isso. Beleza? Certo? Então essa... Outra, eu poderia continuar e já passar um monte de exercício, só que eu acho que o ideal de repente a gente até pegar uma questão dessa área aí, usar de exemplo, e aí usar esse exemplo para matar questões em casa, certo? Vamos ver se a gente acha uma questão bonita sobre esse papinho que eu bati com a galera. Eu vou ter que pegar canetas, que sacanagem. Galerinha, vai selecionando uma aí, vai selecionando uma. Divide a que tu selecionar com os colegas, para os colegas poderem tentar.